Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo mundo dos objetos mais misteriosos já encontrados. Ao longo da história, atrevidote artefatos surgiram em lugares inesperados, desafiando nosso entendimento sobre o passado e deixando perguntas sem respostas. Estes objetos, envoltos em mistério, nos forçam a reconsiderar o que sabemos sobre antigas civilizações, suas tecnologias e suas culturas. Prepare-se para descobrir histórias incríveis, teorias intrigantes e os mistérios que continuam a intrigar cientistas e curiosos ao redor do mundo. Vamos começar nossa jornada com uma introdução aos conceitos básicos sobre objetos misteriosos. Desde a antiguidade, relatos sobre descobertas enigmáticas têm fascinado as pessoas. Alguns desses objetos foram encontrados durante escavações arqueológicas, enquanto outros surgiram em coleções privadas sem explicação clara de suas origens. A cada nova descoberta, uma onda de especulação e curiosidade varre a comunidade científica e o público em geral, alimentando teorias e debates. Nos próximos minutos, exploraremos a fundo alguns dos objetos mais intrigantes já descobertos. Cada um deles não só desafia nosso conhecimento atual, mas também oferece pistas sobre civilizações passadas e suas capacidades. De mecanismos complexos a artefatos aparentemente simples, esses objetos têm o poder de nos transportar para outras épocas e lugares, expandindo nossa compreensão da história humana e de nosso próprio potencial para a inovação e o mistério. História e evolução. A história dos objetos misteriosos remonta aos primeiros dias da humanidade. Artefatos como a Pedra de Roseta, descoberta em 1799, transformaram nossa compreensão das línguas antigas, permitindo a decifração dos hieróglifos egípcios. Outros, como o mecanismo de Antiquiteira, encontrado em um naufrágio grego, revelaram um nível de tecnologia que muitos acreditavam ser impossível para aquela época. Esses exemplos mostram como tais descobertas podem revolucionar nosso entendimento histórico. No entanto, nem todos os objetos misteriosos são tão bem documentados ou compreendidos. Muitas vezes, eles surgem em locais onde não se espera encontrá-los, como os crânios de cristal, que têm gerado debates acalorados sobre sua autenticidade e função. A análise desses objetos ao longo dos anos envolveu uma combinação de métodos científicos modernos e investigações arqueológicas tradicionais. Cada nova análise traz à luz mais detalhes, mas frequentemente, novas questões também surgem. A evolução do estudo desses objetos tem sido marcada pela colaboração interdisciplinar. Historiadores, arqueólogos, cientistas e até especialistas em tecnologia trabalham juntos para desvendar os segredos desses artefatos. O avanço das técnicas de datação, como o carbono 14, e o uso de tecnologias como a tomografia computadorizada permitiram uma exploração mais profunda e precisa, revelando segredos escondidos e abrindo novas perspectivas sobre nosso passado. Anatomia e características. Cada objeto misterioso possui características únicas que o tornam especialmente intrigante. Alguns são feitos de materiais que não deveriam existir na época em que foram criados, enquanto outros apresentam um nível de habilidade e precisão que desafia as capacidades tecnológicas de suas épocas. O Papiro de Derveni, por exemplo, é um manuscrito grego antigo que contém textos filosóficos e religiosos, mas seu verdadeiro propósito ainda é debatido. A estrutura e os componentes desses objetos fornecem pistas valiosas, mas também levantam mais perguntas do que respostas. Além da composição material, os detalhes de construção desses objetos muitas vezes revelam conhecimentos avançados de matemática, astronomia e engenharia. O mecanismo de Antiquiteira, com seus engrenagens complexas, sugere uma compreensão profunda dos movimentos celestes. Da mesma forma, as construções precisas dos moais da Ilha de Páscoa indicam habilidades avançadas em escultura e transporte de grandes blocos de pedra, algo que ainda hoje é um mistério. A análise desses objetos sob o microscópio moderno revelou técnicas de fabricação que estavam muito além do que se pensava possível para a época. Por exemplo, algumas peças de metal apresentam um nível de pureza e tratamento térmico que sugere o uso de tecnologias avançadas de metalurgia. Esses detalhes anatômicos não apenas surpreendem, mas também desafiam nossa percepção do que era tecnicamente viável no passado, provocando novas investigações e teorias sobre as capacidades das civilizações antigas. Mecanismos de defesa. Alguns objetos misteriosos parecem ter sido criados com mecanismos de defesa, como fechaduras complexas ou mecanismos de proteção. A existência dessas defesas sugere que os criadores desses artefatos queriam preservar ou esconder algo de grande valor ou importância. Por exemplo, a tumba de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China, é famosa não apenas por seus soldados de terracota, mas também pelas armadilhas de proteção que supostamente ainda guardam seu local de descanso.
Esses mecanismos de defesa adicionam uma camada extra de mistério e desafio para aqueles que tentam desvendar seus segredos. A presença desses mecanismos sugere uma preocupação com a segurança e a preservação de conhecimentos ou tesouros valiosos. Em muitos casos, as armadilhas e fechaduras eram projetadas para desencorajar intrusos e proteger segredos importantes. A complexidade dessas defesas, muitas vezes, ultrapassa as capacidades tecnológicas que acreditamos que essas culturas possuíam. Isso levanta questões sobre as motivações e o conhecimento técnico dos artesãos que criaram esses sistemas. Além das armadilhas físicas, alguns artefatos foram protegidos por códigos ou criptografias complexas. Manuscritos antigos, como o manuscrito Voynich, são famosos por seus textos indecifráveis e símbolos misteriosos. A necessidade de tais defesas sugere que o conteúdo desses objetos possuía grande valor e importância. Decifrar esses códigos e entender as razões por trás dessas defesas continua sendo um desafio fascinante para os pesquisadores modernos. Habitat e distribuição. Os locais onde esses objetos são encontrados muitas vezes são tão misteriosos quanto os próprios artefatos. Eles foram descobertos em sítios arqueológicos, cavernas remotas, fundo dos oceanos e até em locais urbanos durante escavações. A distribuição geográfica desses objetos pode fornecer pistas sobre antigas rotas comerciais, migrações humanas e contatos entre civilizações distantes. Por exemplo, as famosas linhas de Nazca no Peru, que formam desenhos gigantescos no deserto, ainda desafiam os pesquisadores sobre como e por que foram feitas. A localização desses objetos muitas vezes adiciona uma camada de complexidade à sua análise. Descobertas feitas em locais inesperados podem sugerir a existência de civilizações desconhecidas ou interações entre culturas que não eram previamente reconhecidas. Por exemplo, artefatos romanos encontrados na América do Sul indicam contatos transoceânicos que desafiam as narrativas históricas tradicionais. Tais descobertas forçam os pesquisadores a reconsiderar as teorias aceitas sobre a distribuição geográfica de tecnologias e culturas. O ambiente em que esses objetos foram preservados também desempenha um papel crucial em sua condição e interpretação. Artefatos encontrados em condições de extrema umidade ou seca, como múmias no deserto do Atacama ou navios afundados no mar Mediterrâneo, revelam informações sobre as condições ambientais e as técnicas de preservação utilizadas. Estudar esses habitats não apenas ajuda a entender melhor os objetos, mas também oferece insights sobre as práticas culturais e ambientais das civilizações antigas. Espécies notáveis. Dentro do vasto universo de objetos misteriosos, alguns se destacam devido à sua notoriedade e impacto na história e na cultura popular. A Pedra de Roseta, por exemplo, foi crucial para decifrar os hieróglifos egípcios, enquanto as estátuas Moai da Ilha de Páscoa continuam a intrigar pesquisadores sobre seu transporte e propósito. Cada um desses objetos não apenas oferece um vislumbre do passado, mas também provoca debates e teorias sobre sua origem e significado. Eles se tornaram ícones culturais e símbolos de mistérios não resolvidos. Outro exemplo notável é o manuscrito Voynich, um livro ilustrado escrito em um sistema de escrita que até hoje não foi decifrado. A sua origem e propósito são desconhecidos, e a análise das ilustrações sugere que o conteúdo abrange desde botânica e astronomia até alquimia. Este manuscrito tem atraído a atenção de criptógrafos e linguistas de todo o mundo, mas permanece um enigma. A persistente incapacidade de decifrá-lo apenas aumenta sua mística e fascínio. Finalmente, temos as linhas de Nazca, geoglifos enormes desenhados no solo do deserto de Nazca, no Peru. Esses desenhos enigmáticos, visíveis apenas do ar, incluem figuras geométricas, animais e plantas. A escala e a precisão dessas linhas levantam perguntas sobre as técnicas usadas para criá-las e o propósito que serviam. Algumas teorias sugerem que eram usadas para rituais religiosos ou calendários astronômicos. A verdadeira razão por trás dessas linhas permanece um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo. Importância ecológica. Alguns objetos misteriosos têm relevância ecológica, revelando práticas sustentáveis e interações humanas com o ambiente. Ferramentas e artefatos utilizados em antigas práticas agrícolas, por exemplo, mostram como antigas civilizações manejavam e preservavam seus recursos naturais. Essas descobertas podem informar e inspirar práticas modernas de sustentabilidade. Objetos como antigos sistemas de irrigação ou ferramentas de cultivo sustentável demonstram o conhecimento profundo que esses povos tinham sobre o equilíbrio ecológico. Os artefatos encontrados em ambientes específicos também nos ajudam a entender como as antigas civilizações adaptaram suas técnicas agrícolas e de construção ao clima e ao terreno local.
Por exemplo, os terraços agrícolas incas no Peru são um testemunho da habilidade de manejar recursos limitados de água e solo em terrenos montanhosos. Esses sistemas complexos de irrigação e conservação do solo permitiram que grandes populações florescessem em áreas que de outra forma seriam inóspitas. Além de práticas agrícolas, alguns objetos revelam técnicas de construção sustentáveis que utilizavam materiais locais e métodos que minimizavam o impacto ambiental. As estruturas de pedra das ilhas do Pacífico, como as casas de pedra da Ilha de Páscoa, foram construídas para resistir a condições climáticas extremas usando técnicas que ainda são relevantes hoje. Estudar esses métodos antigos pode oferecer soluções inovadoras para os desafios ecológicos contemporâneos. Curiosidades e mitos. Os mitos e lendas que cercam objetos misteriosos são tão fascinantes quanto os próprios artefatos. Desde amuletos considerados mágicos até objetos supostamente amaldiçoados, essas histórias adicionam uma camada de intriga e superstição. O crânio de cristal, por exemplo, é um objeto cercado de lendas que dizem ter poderes curativos ou de prever o futuro. Analisamos como essas histórias se desenvolveram ao longo do tempo e como a linha entre mito e realidade se confunde na mente popular. As lendas muitas vezes aumentam o fascínio dos objetos, tornando-os ainda mais valiosos e cobiçados. A famosa maldição do faraó que supostamente acompanha os túmulos egípcios é um exemplo clássico. A morte de várias pessoas associadas à abertura do túmulo de Tutancâmon alimentou histórias de uma maldição mortal. Embora muitos desses eventos possam ser explicados por coincidências ou fatores naturais, as lendas persistem e continuam a capturar a imaginação do público. Algumas dessas histórias também refletem as crenças e superstições das culturas que criaram esses objetos. Os amuletos e talismãs, por exemplo, eram frequentemente usados para proteger os portadores de maus espíritos ou trazer boa sorte. Essas crenças podem parecer estranhas para nós hoje, mas elas oferecem uma janela para as mentes das pessoas que viveram em tempos passados. A exploração dessas curiosidades e mitos não só nos entretém, mas também nos ajuda a entender melhor a psique humana ao longo da história. Prevenção de acidentes. Explorar e manusear objetos misteriosos pode ser perigoso. Muitos sítios arqueológicos onde esses objetos são encontrados são instáveis ou contêm armadilhas antigas. Além disso, alguns desses artefatos podem estar associados a maldições, como a famosa maldição do faraó Tutancâmon. Discutimos a importância de seguir protocolos de segurança rigorosos e utilizar tecnologia moderna para garantir que esses tesouros históricos possam ser estudados e preservados sem risco para os pesquisadores. Os arqueólogos modernos empregam uma série de técnicas para garantir a segurança durante as escavações. Equipamentos de proteção pessoal, protocolos de escavação cuidadosos e o uso de tecnologias de imagem, como radar de penetração no solo, ajudam a minimizar os riscos. Essas práticas não apenas protegem os pesquisadores, mas também garantem que os artefatos sejam preservados de maneira segura para futuras gerações. Além dos riscos físicos, a preservação desses objetos requer cuidado extremo para evitar danos. Materiais orgânicos, como papiros e tecidos, são particularmente frágeis e podem ser facilmente destruídos se não forem manuseados corretamente. Os museus e laboratórios de conservação utilizam técnicas avançadas de restauração e armazenamento para garantir que esses objetos preciosos possam ser estudados e apreciados por muitos anos. A conscientização sobre esses métodos é crucial para a continuidade da pesquisa arqueológica e a proteção do nosso patrimônio cultural. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!